Olá, vamos continuar aqui nossa aula sobre princípios. A gente falou na aula passada a distinção entre regras e princípios. Abordei que os princípios eram normas mais abstratas, com conteúdo indeterminado, né? Tinha um certo grau de subjetividade. No caso de conflito entre princípios, eles não se excluem, se compatibilizam. Pode até ser que, num determinado caso concreto, um princípio tenha uma aplicação preponderante sobre o outro, mas no outro caso, não. O outro pode preponderar. Mas a doutrina fala que a gente tem que fazer a máxima compatibilização entre eles, trazendo o mínimo sacrifício ou prejuízo para os princípios envolvidos. No caso das regras, não. As regras são normas de direito mais específicas, com conteúdo claro, indeterminado, tá? Geralmente é um tudo ou nada, um pode ou não pode, e quando a gente lê um dispositivo normativo, seja da Constituição, do Código Civil, de uma lei qualquer, a gente já vai entender de modo mais claro que essa norma trata-se de uma regra. Mas o que eu levanto para vocês é que se houver no plano da validade um conflito entre duas regras, a gente vai resolver esse problema aplicando três soluções. Ou a questão do critério hierárquico, se for a norma da Constituição e a norma da lei, vai valer a norma da Constituição. Se for a norma da lei e a norma de um decreto, vai valer a norma da lei, que é superior ao decreto. Se for a norma de um decreto ou a norma de uma portaria, norma do decreto, logicamente, né? Pode ser também o critério da especialidade, uma norma mais específica, ela se prepondera no que se refere à norma geral, tá? Ela não é que ela vá preponderar, ela vai ter uma aplicação mais específica no caso concreto, tá bom? Por exemplo, se eu estou falando que o prazo para apresentar um recurso é de 15 dias, mas a lei vai colocar a norma específica que para a fazenda pública, para o Estado, no caso, o prazo para contestar é o dobro. Então, a norma específica para contestação de processos referentes ao Estado, ok? E temos também o critério temporal, ou seja, uma norma posterior que trata sobre o mesmo assunto, ela vai ter uma aplicação em relação à norma anterior, respeitado, logicamente, as relações jurídicas que já tenham sido obedecidas e observadas em relação à norma anterior, tá bom? E falei para vocês que, apesar dessa distinção, né, não são uma distinção mais doutrinária, né, o direito administrativo ele tinha princípios próprios, tá bom? A Constituição traz 5 princípios, eu coloquei aquela sigla lá, LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência, mas a gente tem outros princípios ou postulados básicos que o direito administrativo traz historicamente, que é a ideia de interesse público, seja a supremacia do interesse público sobre o particular, que eu dei vários exemplos, ou seja a indisponibilidade, que no caso, o agente público ele não pode dispor, dar em garantia, onerar a coisa pública, né? Porque a coisa não é dele, é um mero gestor da coisa alheia, a coisa do povo. Não é isso? Falei também de alguns princípios básicos, não foi legalidade, distinguindo que a legalidade para a administração significava que ela só pode fazer o que está na lei, tá bom? A omissão da lei significa proibição do Estado de fazer uma determinada conduta. E a legalidade para o particular é diferente, que o particular tanto pode fazer aquilo que está na lei, ele pode casar, ele pode contratar, bem como pode fazer aquilo que não está vedado na lei, tá bom? Que não é proibido, é permitido, tá bom? Princípio da impessoalidade, eu também abordei. Ele é uma complementação da ideia de indisponibilidade, né? Já que o gestor ele não é dono da coisa pública, então ele não pode colocar o seu aspecto pessoal na coisa pública, tá bom? Ele se volta muito na figura do gestor, né? Porque o servidor público ele não impõe muito um ritmo na gestão da coisa pública. Ele está lá cumprindo funções específicas, etc. Mas mesmo nesse cumprimento, eu dei um exemplo. Eu sou o chefe de departamento, né? Não poderia, no caso, contaminar o ambiente público, universitário, no caso, uma sala do departamento com a cor roxa, com a cor preta, com a cor rosa,
tá bom? Porque isso é o meu gosto pessoal que está sendo imposto perante a administração pública, tá bom? Então, a impessoalidade vai vedar esse tipo de coisa. Eu falei para vocês também a ideia de moralidade, falando que é um princípio genérico. A moralidade ela não se aplica individualmente, geralmente está atrelada a outro princípio, não esqueçam disso, tá bom? Vocês nunca vão punir um servidor público, um gestor, só por ofensa à moralidade. Geralmente ele violou a legalidade, geralmente ele violou regras de competência, violou lei de improbidade, etc. Código Penal, tá bom? Mas a moralidade tem a ver com a ideia de probidade, né? Você ser honesto, tá bom? Ético, etc. Aí eu falei um pouco de súmula, da súmula vinculante do nepotismo, né? Que você não pode nomear parentes, tá bom? Falei que isso não se aplica a secretários. Eu acho que eu terminei abordando a publicidade, né? Que ela tem dois requisitos. É um requisito de eficácia de alguns atos administrativos. Quais atos administrativos, professor? Aqueles que têm efeito perante terceiros, por exemplo, e aqueles que trazem ônus ao Estado. Eu estou contratando a empresa, isso não vai trazer ônus ao Estado, então tem que publicar essa contratação. Publica em jornal de ampla circulação, publica no Diário Oficial da União. Estou contratando um servidor público, não está trazendo ônus, tem que publicar a portaria no Diário Oficial da União, tá bom? Agora, se for um ato interno que não vai produzir efeitos para terceiros, por exemplo, o professor Felipe vai lecionar, ao invés de direito administrativo, direito penal, se é um ato interno, não precisa ser publicado no Diário Oficial da União, tá bom? Uma mudança dessa é uma questão interna, ok? E falei também que é uma exigência de transparência, a publicidade, pedi inclusive que vocês dessem uma olhada na lei do acesso, a gente vai trabalhar depois com ela, não sei se alguém teve tempo de dar uma olhada, se quiser perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Falei da ideia da proibição da promoção pessoal. Na verdade, falei que ia citar uma questão na prova sobre isso, que quando houver uma violação do artigo 37, parágrafo 1º, meus amigos, dizendo que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades públicas. Então, eu falei para vocês que eu sou contra essa questão de colocar nome em placa, tá certo? Algo desse tipo tem que ser algo muito restrito, muito, enfim, que não. Na verdade, se você entrar em site de prefeitura, como eu comentei, às vezes tem lá, prefeitura de Barro. Nada contra o município de Barro. Mas tem lá, logo na capa, a foto do prefeito. Aí clica lá nas notícias. Prefeito foi na escola. Prefeito foi no hospital. Prefeito foi e fez isso. Então, isso é uma promoção pessoal do prefeito no site do município. Tá bom? Não que não possa ter, pode, mas tem que ser algo meio que secundário. Tá bom? De modo a não promovê-lo. Ok? É, alguma pergunta, meus amigos? Fiquem à vontade, viu? Ok. Então vamos agora falar do princípio da eficiência. O princípio da eficiência, pessoal, ele foi criado, na verdade, por emenda constitucional na década de 90, né? E alguns livros trazem muito a ideia de eficiência pública ser semelhante à eficiência particular. É claro que isso não pode ser uma ideia fechada, tá? Tudo que é público tem que ser igual ao particular. Não. Mas imagine agora na pandemia o quanto que a gente está economizando de recurso público com passagem aérea, com energia, porque as repartições, por exemplo, as universidades estão, na maioria das suas atividades fechadas, né? A aula não está tendo, tá bom? Salvo algumas de laboratório, ou etc., hospitais universitários, né? Mas está tendo uma redução significativa de energia, né?
restaurante universitário, deve estar com contrato suspenso ou bem reduzido, né? Eu não sei, que alguns alunos moram também lá no, em residências universitárias, eu não sei se eles estão utilizando o restaurante, se alguém souber, me fale aí só para fins de curiosidade, tá bom? Mas está tendo, sim, uma redução de custos. E se você pensar na, sei lá, Coca-Cola, a Coca-Cola quer fazer um treinamento dos seus funcionários. Vocês acham que ela vai mandar 20 funcionários para São Paulo para participar de um curso, pagando hotel, diária, alimentação? Até onde eu saiba, estava com delivery. Bem interessante, tá? Não sabia. Obrigado. Viu? Tá aí. As residências recebem quintinhas do RU. Obrigado, viu? Mas mesmo assim, tem muita gente que precisa, né, do restaurante. Então, imagine a Coca-Cola fazendo um treinamento, precisando de um treinamento, tá sob segurança, tá bom? Sobre vedação à discriminação. Olha o problema que o Carrefour está passando, né? Ele resolveu terceirizar a sua segurança, né? Porque é muito difícil você incutir na cabeça das pessoas, além de toda uma política da empresa de eficiência, de muitas questões, você também colocar a proibição de discriminação. Então, eles acharam melhor colocar uma empresa só de segurança, tá? Que a empresa de segurança é o foco segurança, e eles vão colocar que o foco segurança é também não discriminar, esse tipo de coisa. É mais fácil você passar para o colaborador, tá bom? Enfim. Então, imagine, a Coca-Cola vai lá fazer o treinamento, manda 20 pessoas a São Paulo, ou ela vai pegar o professor, trazer de São Paulo para Fortaleza, se fosse o caso. É muito melhor trazer de São Paulo para Fortaleza. Hoje, então, com a internet e com o ensino, de certo modo, digital, né, alguns treinamentos podem ser feitos à distância, tá bom? Na verdade, a gente tem muito a caminhar no ensino à distância. Eu estou aperfeiçoando, eu sei que esse Google Meet ele é temporário, no próximo semestre, que começa, sei lá, em abril, maio do próximo ano, é possível que a gente volte presencial, né? Mas eu estou me adaptando para fazer algumas atividades online. Eu fiz um curso muito interessante sobre tecnologias em saúde. E o curso, como o pessoal da saúde trabalha muito bem essa questão de ensino à distância, né? Aí é outra forma, né? Não é só, são vídeos curtos, tem também a parte que vai tendo texto, com o professor lendo e comentando, gravado, a parte de resolução de questões, é tudo muito organizado, tá? Aí, assim, eu verifiquei que dessa maneira ele pode ser, para algumas áreas, pode ser utilizado, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que eu quero falar para vocês é que a eficiência ela tem que ter essa conotação, né, de você trazer para o público, ou seja, de você trazer para o público alguns princípios ou regras de economia de recursos que são utilizados na iniciativa privada, ok? Então, eficiência significa você chegar cedo, você produzir de modo razoável, você evitar gasto público desnecessário, você ser produtivo, ágil, etc. Tá bom? Ele não tem, assim, uma forma específica de fazer eficiência, tá bom? Eu coloquei aí a questão da estabilidade do servidor público, que para ele ser considerado estável vai ter que ter 3 anos de efetivo exercício, vai ter uma avaliação especial de desempenho, né? Além da nomeação para cargo público. Então, essa avaliação de desempenho vai ser auferida à eficiência dele, tá? Por isso que é tão importante a avaliação que vocês fazem dos professores. Na verdade, isso depende muito do chefe de departamento, do diretor de centro, porque eu já fui coordenador do curso de Direito e quando eu recebi as avaliações e eu via que era recorrente a reclamação de um professor, eu chamava o professor, conversava com ele abertamente, para oferecer a nossa ajuda, né? Enfim, tentar.
verificar de uma maneira que não fosse policialesca, né, punitiva, nada contra a atividade policial, pessoal. Tenho todo respeito por ela, tá bom? Mas que não fosse aquela de punir, né? Professor, os alunos estão falando mal de você, que você é um mau profissional. Não, né? Verificar como a gente pode melhorar essa relação em sala de aula, né? Então, quando isso acontecia, a gente tinha até um bom resultado. Na UFC, às vezes eu não vejo muito isso, né? Eu não sei se, enfim, depende também do perfil, né? De quem é o chefe. Também não posso falar por toda a universidade, tá bom? Posso falar pelo meu departamento, pela minha diretoria. Nunca tive nem ouvi falar dos meus colegas esse tipo de retorno, tá? Mas avaliem os professores de vocês, porque ele tem que constar do processo de promoção dele as avaliações, tá? Aí tem a questão de gastos com o pessoal, foi só curiosidades que eu coloquei para vocês, tem um limite, né? Então, o limite de 50% que foi trazido pela lei complementar, há meio que uma burla dessa norma, porque eles terceirizam algumas atividades, e aí utilizam mão de obra, mas é uma mão de obra terceirizada. Aí, de certo modo, é uma burla. Já a segurança não está sendo prestada, por exemplo, na UFC, tá? Ele tem um contrato terceirizado com segurança, tá? De certo modo, está gastando com o pessoal, tá? Mas, enfim, esse tipo de coisa acontece. A gente tem outros princípios, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês, que, na verdade, eles são princípios importantes, a ideia de isonomia, né? Igualdade. É claro que a igualdade na administração ela vai estar muito na lei, não é essa isonomia que a gente, que a teoria clássica de Aristóteles, Platão, etc., colocava que a isonomia é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, é ver que aquela pessoa está desigual a essa e dar algum benefício para que elas possam chegar um pouco mais próximo, tá? A lei tenta fazer isso, tá bom? A lei tenta fazer isso, por exemplo, o Estatuto da Pequena Empresa, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Ah, desculpa, é só vocês falarem, pessoal. Deixa eu subir aqui. Não, estou em. Deixa eu ver aqui. Tá satisfatório assim ou aumento mais? De nada, mano. Então, essa ideia de isonomia, ela é tratada no direito administrativo com muito cuidado, com muita reserva, né? Eu vou dar, por exemplo, teve em São Paulo um concurso público para, não era concurso público de para contratação de servidor, era uma seleção. Na verdade, a palavra concurso está até mal empregada aqui por mim. É uma seleção. Foi feita uma seleção pública para a peça, acho que é Cinderela, aquela que perde o sapato, né? Cinderela. Isso. Aquele conto lá, não sei nem se é da Disney, ou enfim. E aí, o Teatro de São Paulo foi reinaugurado há uns 15 anos atrás, Teatro Municipal, que é muito bonito. E nessa reinauguração ia ter a peça lá Cinderela por um ano, tá bom? 6 meses, eu não lembro. E a prefeitura, ela resolveu fazer um concurso para contratar atores para fazer a peça Cinderela. E só um minuto, deixa eu limpar aqui o meu nariz. Tá bem melhor o meu nariz, mas e acolá ainda sai um pouco de, enfim, secreção. Vai contratar lá, aí tinha que o papel da Cinderela, o papel da madrasta, o papel do príncipe, etc, etc. O edital colocava lá algumas faixas etárias e colocou que a Cinderela devia ter, no máximo, não recordo, mas tipo 25 anos, 22 anos. E teve uma senhora lá de 40 anos que quis se inscrever para o papel da Cinderela, né? Entrou com ação e tal, e o magistrado entendeu que não, nesse caso
que todos deveriam ter o acesso ao papel, diz que não, porque meio que desvirtuava a natureza, né, da peça, né? Então, por mais que existam mulheres com 40 e poucos anos que têm uma aparência bem jovial, mas tem limites, né? Tem certos limites, tá bom? Então, se utiliza também a ideia de proporcionalidade que a gente vai abordar um pouco mais à frente, tá bom? Mas, por exemplo, a ideia de tatuagem, né? A tatuagem ela é proibida por lei para algumas categorias policiais, certo? E essa lei já foi declarada inconstitucional no Supremo, dizendo que ela viola a isonomia, tá bom? Para mim é tudo questão de proporcionalidade, tá? Uma coisa é eu ter uma tatuagem no braço, no peito, na barriga, nas costas, etc. Outra coisa é eu ter uma tatuagem no rosto de uma caveira, né? Então, eu acho que isso é algo trava a língua agora. Que sei não, que traz medo às pessoas, tá certo? No caso de uma abordagem policial, você vê um policial, um profissional de segurança, e tem que trazer paz, aí você vê uma pessoa com a tatuagem de uma caveira ou de, sei lá, não sei, talvez seja até preconceito meu, mas eu acho que isso deveria ser evitado, tá? No pescoço, aí coloca lá a blusa, não vejo problema algum. Mas bem aqui na testa, no rosto, uma caveira, eu acho que isso deveria ser evitado para os profissionais de segurança, tá bom? Mas tirando isso, eu não vejo problema algum em utilizar tatuagem, tá certo? Então eu coloquei aqui algumas questões de limite de idade, né, constitucional, sim, você colocar idades diferenciadas desde que seja observadas as atribuições do cargo. Então, por exemplo, acho que o Corpo de Bombeiros de Fortaleza, do Estado de Ceará, desculpe, ele coloca o limite de idade para o concurso público é 26 anos, porque você vai entrar na corporação e vai ter toda uma vida pública, né? E aí, se você entrar com 50 anos, talvez você não tenha. Isso pode até ser revisto, né? Porque, por exemplo, digamos que eu queira entrar para o Corpo de Bombeiros. Eu já tenho 10 anos de serviço público e tenho mais 10 anos de serviço privado, tenho 20 anos, né? Então, se eu entrar no serviço público, eu não vou passar mais 30 anos, entendeu? Para me aposentar. E, sei lá, uma pessoa com 40 anos, tá? Ela pode ainda desenvolver com bastante vigor físico a sua atividade até os 60, 65 anos. Então, isso tem que ser visto no caso concreto, etc. Tá bom? Vai depender da atividade, vai depender da fundamentação, tá? Questão do exame psicotécnico, tá bom, pessoal? É um exame que ele tem que ser previsto em lei, tá? Só a lei, como está nessa súmula 1086, só a lei pode sujeitar a exame psicotécnico, a habilitação de candidato a cargo público, então você não pode fazer um concurso público, tem lá no edital que tem exame psicotécnico, se não, ele não está fundamentado em lei alguma. Eu já tive uma cliente há muitos anos atrás que a gente conseguiu colocá-la na Polícia Rodoviária Federal. Ela não foi aprovada no psicotécnico, ela é louca, 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 a moça, e passou em segundo lugar no concurso da Polícia Rodoviária Federal. E a gente entrou com ação informando que não estava na lei a exigência e ela foi judicialmente foi incorporada à corporação. Ela depois até passou em outro concurso e saiu, tá bom? E hoje existe lei que exige para policial rodoviário federal, etc., o exame psicotécnico, tá bom? Mas não tem no cargo de professor, por exemplo, né? Que acho que não tem problema, acho que era para exigir em qualquer carreira pública, né? Tá bom, a gente tem tanta gente aí com problemas, né? E isso poderia ser evitado, né? Fazer um tratamento, não sei. Cada pessoas aí que não tem condição de assumir cargo público, né? No judiciário, tá bom? Não acho que era para ser só com relação aos cargos de polícia, não, tá bom? A questão da isonomia e o direito de greve.
tá bom? Queria lembrar para vocês que o direito de greve, ele não existe, por exemplo, para policiais e para militares, tá? Então, há uma divisão de isonomia, né? Mas isso foi colocado pela Constituição Federal, tá bom? Então, não há de se falar em violação da igualdade se a própria Constituição Federal traz essa divisão. A Constituição Federal, por exemplo, traz a questão a cota para deficiente físico, a Constituição Federal desiguala homens e mulheres, tá? Na licença maternidade, na aposentadoria, mas essa divisão, pessoal, é em prol, né, das condições peculiares que marcam a figura do homem e da mulher. A mulher tem uma vida bem mais sofrida, né, do que o homem. Ela, quando tem filho, ela é muito mais responsável pela, em geral, logicamente, né, bem mais responsável pela educação, né, do que o pai. E, enfim, com uma série de atribuições, ela precisa ter essa redução. Eu não vejo que isso viola a isonomia, não, tá bom? Ok? Eu coloquei umas questões de lei de greve, mas depois eu vou abordar com vocês quando for apresentar a matéria servidores públicos, tá bom? Eu tinha só antecipado aqui, tá, a questão da greve. Na verdade, a greve, ela existe, pessoal, e eu coloquei toda a fundamentação aí, ela existe no serviço público, mas ela não tem uma previsão legal. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que enquanto não fosse criada uma lei de greve para o serviço público, você poderia utilizar a lei de greve que existe para categorias particulares, tá? Mas isso é uma matéria ainda em discussão, né? E por que que não tem, professor, a lei? O legislativo não trabalha, é uma concepção muito equivocada que o legislativo não trabalha, né? Mas, já fazem 30 anos da Constituição e não foi aprovada lei sobre isso, sobre aquilo. Na verdade, a não aprovação é uma política também, porque as comissões, a maioria conservadora, entendeu por não aprovar certas matérias. Não significa dizer que o parlamento não está trabalhando, ele está trabalhando, tá? Só que não tem uma maioria para aprovar uma determinada matéria, tá bom? Então, assim, essa ideia de que o poder legislativo é um poder que trabalha pouco, enfim, eu discordo, tá certo? Isso não significa dizer que eu o defenda de modo ilimitado. Não, tem seus buracos, né? Tem seus excessos de gastos públicos, violação de eficiência, e se a gente falar que cada vereador, cada deputado, cada senador tem assessorias que consomem milhões de reais, isso aí é algo já que mereceria uma reforma ampla, uma reforma política ampla. Né? Quem não tem condição de ser político, que não faça, né? Seja necessário ter 20, 30 assessores para atuar, tá bom? Aí eu também coloquei umas questões de corte, tá? Mas eu vou abordar essa matéria quando tratar de serviços públicos, tá bom? Vamos falar agora da razoabilidade, desculpe. Razoabilidade ou proporcionalidade. Na verdade, esse princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, ele não está previsto na Constituição, tá certo? E eles têm matrizes teóricas diferenciadas. A ideia de proporcionalidade ela vem mais dos Estados Unidos, a ideia de razoabilidade ela vem mais da Alemanha, né? Mas eles derivam da ideia do devido processo legal. Ninguém perderá a sua liberdade e os seus bens sem o devido processo legal. Repetindo, ninguém vai perder a sua liberdade ou seus bens sem um devido processo legal. É claro que essa norma ela é mitigada, por exemplo, com a prisão em flagrante, né? Você vai perder a sua liberdade, mesmo sem um devido processo, né? Vai ter o processo, mas você está sendo preso, né? Para garantir a ordem pública, para garantir a segurança da sociedade, etc. Tá bom? Isso não significa dizer que você não vai ter direito à ampla defesa, ao contraditório, mas isso não viola a proporcionalidade. Mas os seus bens, né? Ninguém perde assim os seus bens
sem o devido processo legal. Eu vejo alguns processos exagerados, né, que a pessoa começa a responder e todos os bens são bloqueados e isso tem que ser visto com muita cautela. Uma coisa é uma decisão que determina isso no processo criminal, que é um traficante que não tem qualquer origem lícita dos seus recursos e foi encontrado com uma fortuna. Outra coisa é você fazer isso com um servidor público, que tem um patrimônio médio, e aí ele está sendo acusado de alguma coisa e todos os seus bens são apreendidos, né? É uma questão que tem que ser vista com muita cautela, tá? Mas o que é que significa, pessoal, essa proporcionalidade? O nome já está falando, né? Você não agir de modo caprichoso, tá? Você tem que ser equilibrado. O Aristóteles já colocava que a virtude está no meio, né? Isso vale para tudo na vida. Tudo demais, tudo em excesso faz mal. Até amar demais faz mal. Você vai se sentir muito compulsivo naquela relação amorosa, até tudo, na religião demais, ou religião de menos, amar demais, amar de menos, estudar demais, estudar de menos, tudo em excesso, ele é complicado. Você tem que ser um tanto quanto ponderado, equilibrado, tá bom? Até no esporte isso traz fadiga, né? O excesso traz fadiga, traz perda de desempenho, etc. Então a proporcionalidade da relação pública também tem relação com isso, tá bom? Eu coloquei aqui que esses princípios eles estão implícitos na Constituição, mas eles estão expressos em leis, a lei do processo administrativo, tá? Que é essa 9784, ela prevê o princípio da proporcionalidade, tá bom? E, enfim, o Poder Judiciário, ele pode controlar os atos da administração em questões de proporcionalidade? Depende, pessoal, depende. A gente vai trabalhar isso mais na frente. Eu coloquei aí que o Poder Judiciário está no meio desse parágrafo. Ó. O Poder Judiciário não pode controlar o mérito dos atos administrativos. Decisão discricionária. Vale dizer que mérito é a conveniência ou oportunidade. A decisão discricionária possui legalidade e mérito, mas o Judiciário só pode revê-la quanto à legalidade, pois se foi possível intervir na discricionariedade, haveria, no caso, uma violação da separação dos poderes, né? Então, algumas decisões administrativas, elas são discricionárias, pessoal, mas elas são discricionárias porque a lei diz que ela é discricionária e não porque o agente diz, tá? Então, em geral, a análise dessa discricionariedade, ela vai caber à administração e não ao Poder Judiciário, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a lei coloca assim, o servidor público pode pedir licença para fins particulares, que ela será dada a critério da administração. Isso é um artigo lá da Lei 8.112. Quando a lei coloca que a licença para fins particulares ela vai ser dada a critério, então o critério de ser conveniente e oportuno é a administração que vai exigir. Então, digamos que o professor Felipe chegou lá, ó, eu quero uma licença para fins particulares, quero passar um ano sem trabalhar no UFC, sem ser remunerado, logicamente. A chefia vai analisar e vai ver, não, professor Felipe, infelizmente, nós temos dois professores afastados com motivo de licença, temos uma professora que está de licença saúde, temos uma professora que está se aposentando, atualmente não está sendo possível fazer concurso para professor substituto, por limitação orçamentária, etc, etc. Então, nesse momento, não é possível a sua concessão de licença sem remuneração. Então, não é conveniente e oportuno, senão os alunos vão ficar sem professor nesse momento. Nada que não impeça você daqui a 6 meses, 3 meses, quando for feito o concurso, quando, enfim, esses professores se recuperarem das licenças de saúde, você requisitar. Então, se eu entrar com a ação no Poder Judiciário e pedir para que eu tenha direito à minha licença remunerada, né, desculpa, não remunerada, licença para fins particulares, o Judiciário não vai poder se meter, que essa questão de conveniência e oportunidade, ela foi ponderada pela administração, tá?
Agora, se isso foi feito de modo muito, 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 muito desproporcional, né? Aí caberia a gente levar ao caso ao Poder Judiciário, tá bom? Por exemplo, um prefeito ele tem liberdade para utilizar o recurso público, claro que dentro de um planejamento. Mas vocês imaginem um município como Guaramiranga, que é o menor município do estado do Ceará, eu acho. E lá, digamos que esteja precisando de um posto de saúde melhor, o hospital lá é muito pequeno, esteja, enfim. E o prefeito, acho que lá é uma prefeita. A prefeita resolve construir um estádio de futebol, tá? Então, é uma escolha política, mas eu acho que se há indiscutivelmente recursos ou gastos prioritários em saúde e educação, na minha opinião, ao prefeito não poderia existir essa escolha política para estar gastando com desporto, estádio de futebol, num município tão pequeno, num município que não tem nem time de futebol, num município que não tem nem como, na área que está sendo colocada, construir um estádio que vai gerar um fluxo de veículos e a, não tem um projeto para isso. Enfim, é muito difícil você autorizar, né, o Poder Judiciário não se imiscuir numa decisão dessa natureza, tá bom? Não que ele venha dizer, na decisão dele, construa um hospital. Não. Ele só vai dizer o seguinte: não é proporcional à construção da, do estádio de futebol. Tá bom? Aí ele não poderia também administrar o município. Não, gaste com a escola A, com a escola B e com o hospital C. Não, aí tudo bem. Ele estaria se metendo lá na atividade executiva. Tá bom? Ó, eu coloquei aqui essa ADT 45, que o fato do Poder Judiciário não fazer controle de mérito na esfera administrativa tem sido flexibilizado, né? O Poder Judiciário tem sim feito algumas análises. Por exemplo, essa a DPF 45 fala da reforma em presídios, né? O Judiciário declarou a ideia de estado de coisas inconstitucionais. Ele declarou inconstitucional o sistema penal, o sistema carcerário, e determinou uma série de reformas em presídios, tá bom? Para ter uma adequação mínima àquilo que alguns tratados de direitos humanos apregoam, né? Então, ele tem meio que flexibilizado se o gestor agir com abuso, né? Mas, nas hipóteses que eu ingressei com a ação popular, não tive a sorte ainda do Poder Judiciário fazer o controle, como eu falei para vocês, a questão dos times de futebol, né, que eu entrei com a ação, não foi julgada procedente, né, e, enfim. Mas teve uma outra que foi, depois eu vou trazer ela para vocês, foi uma ação que eu entrei na época contra o Estado de Ceará, o ex-governador Cid Gomes, o secretário Arialdo Pinho, DIE Entretenimento e outras empresas que foi para anular a festa de inauguração do centro de eventos, que foi contratado Plácido Domingos, um dos três tenores, né? Aliás, dois, porque o Pavarotti faleceu, então só tem o José Carreiras e o Plácido Domingos, né? E nessa ação eu pedi para anular o gasto que foi feito com a festa, uma festa que custou aproximadamente 15 milhões de reais, né? Você já pensou? Eu sou governador, eu faço uma festa de 15 milhões de reais e chamo os meus amigos, né? Que era uma festa privada para 3 mil convidados, tá bom? Mas a ação foi julgada procedente, tá? Saiu na imprensa, etc., esse ano. E tá tendo recurso, a gente está aguardando aí o desenrolar, tá bom? Para ver se algumas dessas autoridades vão ressarcir o erário público com o que foi gasto de modo absolutamente desnecessário, na minha opinião, tá? E por fim, eu acho que a gente fala aí de autotutela, né? Vamos até terminar a aula um pouco mais cedo hoje, não tem problema.
faz parte. Eu não vou entrar em outra, em outro tema, que senão vai atrapalhar. Só um minuto. Então, princípio da autotutela ou autodefesa, tá? A gente tem uma súmula. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar para a gente. Elisa, as aulas anteriores, eu coloquei o link no grupo de WhatsApp, se você não tiver, mas eu posso colocar novamente, sem nenhum problema. Então, quando for à tarde, umas 4 horas, porque eu vou ter já já um compromisso, quando for 4 horas, você manda uma mensagem para mim privado no WhatsApp que eu mando para você, tá bom? A súmula, pois não, a súmula eu queria que vocês anotassem, pessoal. Deixa eu ver se está aqui, eu acho que eu coloquei na nota de aula. Tá aqui. Autotutela, pessoal. O que é que vai significar autotutela? Essa súmula 473, ela vai dizer muito bem o que é que significa. A administração pode, autotutela ou autodefesa, né? A administração pública pode anular os seus próprios atos quando eivados ou contaminados, né, de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Deixa eu fazer só uma diferença aqui para vocês, eu acho que eu coloquei aqui acima, né? Isso. Porque tem uma diferença entre anulação e revogação, tá? Você vai anular um ato quando for ilegal, quando ele violar a lei, tá bom? E a revogação, o ato é legal, ele está de acordo com a lei, mas ele não é mais conveniente ao poder público, ele é inoportuno. Por exemplo, eu vou anular, eu vou anular a nomeação do professor Felipe Braga enquanto professor, porque o concurso dele, ele não fez a prova oral, tá? Ele ultrapassou uma fase do concurso, digamos, só tinha um candidato e a banca só fez a prova escrita, tá? Foi verificado posteriormente, essa nomeação tem que ser anulada, porque ela é ilegal. A lei impõe que no concurso público de provas e títulos e tal, e a lei que fala do concurso para professor, a resolução da UFC exige que tem que ter a prova oral, etc, etc, etc. Tá bom? Então, quando viola a lei, é ilegal, o ato é anulado. E a revogação? Revogação é quando esse ato é inoportuno ou inconveniente. Por exemplo, eu tenho uma autorização para utilizar uma banca de revistas na Praça do Ferreira, tá? Na atualidade, o governo do estado vai fazer um metrô na Praça do Ferreira e ele vai precisar do espaço que está a banca, porque vai ser entrada e saída de pedestres, tá bom? Na verdade, eu estou lá de forma legal. A minha banca funciona de modo legal. Só que não é mais conveniente à administração pública a manutenção daquela banca de revista lá. Então, eu vou revogar a autorização para que Felipe tenha a banca. Entenderam? A revogação é de um ato legal, mas que ele não é mais conveniente ao interesse público. Tá certo? A anulação não. A anulação é porque ele é ilegal. Tá? Outro detalhe. A gente vai ver isso muito quando for abordar ato administrativo. A revogação, ela acontece com efeito ex nunc, para frente. Tá? Quando eu tenho uma autorização para utilizar a minha banca de revista revogada, é a partir de hoje que isso vale, para frente. Já uma anulação, não. Uma anulação ela tem efeito retroativo.
tá? Eu, professor Felipe Braga, tá? Se eu, digamos, estou recebendo uma gratificação ilegal, eu sou amigo do reitor, o reitor colocou uma gratificação de pró-reitor no meu contra-cheque. E eu nem exerço a atividade de pró-reitor. For descoberto isso, for anulado esse ato, eu tenho efeito retroativo, retroage desde o início que eu comecei a receber essa gratificação. Tenho que devolver esse recurso recebido, tá? Então, a anulação tem efeito retroativo. Mesmo modo, o reitor mandou retirar a minha gratificação de titulação, porque ele é o meu inimigo, digamos. Aí eu passei 6 meses sem receber. Foi anulado pelo Poder Judiciário essa ilegalidade, né? E aí vai ter efeito retroativo, vai receber de volta os 6 meses de gratificação de titulação que eu deixei de receber ilegalmente. Ok? Então, a autotutela é um princípio que vai determinar que a administração pública pode anular os seus próprios atos se eles forem ilegais. Não precisa o Poder Judiciário chegar lá, tá bom? E ela também pode revogar atos discricionários, né? A revogação só acontece com atos discricionários, e vai explicar o que são atos discricionários, tá bom? Sempre que eles se tornarem inconvenientes ou inoportunos. Ok, meus amigos? Eu vou interromper aqui para tirar alguma dúvida que vocês queiram eventualmente tirar.